Olha, meus amados, para a gente pertencer a Deus de verdade e ter o Espírito Santo como garantia da promessa, a primeira coisa que precisamos é entender é que temos que nascer de novo. Jesus disse em 1 João capítulo 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento acontece quando eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida totalmente a Jesus, crendo de coração que Ele é o meu Senhor e Salvador. Quando isso acontece, Deus me sela com o Espírito Santo. É como se Ele colocasse uma marca em mim, dizendo, esse é o meu filho. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Isso quer dizer que o Espírito dentro de mim é a prova de que sou de Deus e que vou herdar a vida eterna. Mas não é só receber o Espírito Santo, eu preciso andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso significa viver debaixo da direção dele, obedecendo a palavra, deixando o pecado e buscando comunhão com Deus todos os dias. Quanto mais eu obedeço, mais sensível fico à voz do Espírito e mais certeza tenho de que pertenço a Cristo. O Espírito Santo não é só um sentimento, ele é presença, é transformação diária, é aquele que me corrige, me fortalece e me faz perseverar até o fim. Ele é o primor da promessa, ou seja, a primeira parte do que vou receber por completo lá na eternidade, salvação completa, glória e vida com Deus para sempre. Então, para pertencer a Deus, eu faço assim, me arrependo dos meus pecados, creio de coração em Jesus como o único Senhor e Salvador, entrego a minha vida totalmente a Ele, permaneço andando no Espírito, obedecendo e confiando na promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, sim, eu tenho a marca, o selo e a garantia de que sou de Deus. E nada e ninguém pode tirar isso de mim. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Olha, a Bíblia deixa bem claro que quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9, onde diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que isso significa? Quando a gente crê verdadeiramente em Jesus e se arrepende dos nossos pecados e entrega a vida para Ele, Deus coloca o seu Espírito dentro de nós. É como se o selo, uma marca de que agora pertencemos a Ele. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação. Sem o Espírito Santo, a pessoa continua vivendo na carne, ou seja, do jeito natural e pecador, sem conseguir agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz que quem vive assim não pode agradar ao Senhor. E não é questão de sentir ou não sentir algo, é a questão de pertencer. O Espírito Santo habita em todo aquele que nasceu de novo, mesmo que a gente não esteja sentindo algo emocionante, forte o tempo todo. Se a pessoa não tem o Espírito, é porque ainda não foi salva de verdade. Pode até conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, mas se não houver arrependimento e entrega sincera a Jesus, o Espírito Santo não habita nele. Então, resumindo, o Espírito Santo é a marca de quem é de Deus. Se ele está em nós, pertencemos a Cristo. Se não está, ainda precisamos nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, meus amados. E que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês. As palavras têm que ser ditas por quê? Porque nós temos que pregar o evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho que nos liberta, que nos salva e que tem uma promessa eterna para todos aqueles que crêem em Cristo Jesus.
e façam a vontade de Deus. Porque não adianta eu crer em Jesus Cristo, mas não fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Quando nós passamos a conhecer Jesus profundamente pelas Escrituras, nós temos que ter uma mudança. Porque também o Espírito Santo da promessa, ele está na nossa vida. Ele é um selo, ele é uma garantia que se nós permanecermos diariamente com Deus, quando ele voltar, ele vai nos levar com ele para a glória. E que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor me permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão. Amém.